Coronel Percy Harrison Fawcett era realmente uma figura de outro tempo. Ele foi oficial, explorador e, de certa forma, um místico. Nascido em 1867, ele viveu entre a Era Vitoriana e o início do século XX. Naquela época, grandes áreas do planeta ainda permaneciam teimosamente em branco nos mapas. Para homens como Fawcett, esses não eram espaços vazios. Eram convites, desafios a serem enfrentados com coragem e uma determinação quase obsessiva. Ele tinha um carisma inegável, uma firmeza de espírito forjada pelo exército britânico e uma crença profunda de que algo extraordinário estava escondido do mundo civilizado. Seu olhar estava frequentemente fixo no horizonte, em direção ao desconhecido, um verdadeiro aventureiro do seu tempo. A Royal Geographical Society enviou Fawcett pela primeira vez à América do Sul em 1906. Sua missão principal era mapear as remotas e disputadas fronteiras entre Brasil e Bolívia. Isso não era uma tranquila exploração de paisagens pitorescas. A Amazônia era um reino brutal e implacável, um verdadeiro inferno verde. Doenças eram comuns: malária, febre amarela, beriberi e inúmeras outras aflições assolavam cada expedição. Tribos indígenas hostis, compreensivelmente desconfiadas de forasteiros, viam invasores com suspeita e, às vezes, com intenção mortal. A própria floresta era uma barreira viva, densa, escura e profundamente desorientadora. Mesmo assim, Fawcett parecia prosperar nessas condições, levando a si mesmo e seus homens ao limite, demonstrando resistência notável e uma habilidade impressionante de navegação. Durante essas expedições iniciais e exaustivas, Fawcett começou a enxergar mais do que apenas selva impenetrável e rios sinuosos. Ele encontrou fragmentos de cerâmica intrigantes, com desenhos intrincados e diferentes de qualquer artesanato local conhecido. Ouviu relatos persistentes e tentadores de guias indígenas e de comunidades isoladas que cruzou pelo caminho. Eles falavam de ruínas antigas cobertas pela mata, de cidades de pedra erguidas por povos que desapareceram nas brumas do tempo. Esses sussurros não eram sobre simples aldeias de madeira e palha, mas sim sobre algo muito maior, mais sofisticado e duradouro. A Amazônia, há muito descartada pela ciência ocidental como incapaz de sustentar sociedades complexas, começou a revelar sinais sutis e instigantes de um passado glorioso e esquecido, plantando uma semente na mente de Fawcett. De volta à Inglaterra, os relatos de aventura e descoberta de Percy Fawcett fascinavam muitos. Ele era um contador de histórias envolvente. Seus relatos em primeira mão de dificuldades e maravilhas alimentavam a imaginação do público. Sir Arthur Conan Doyle, o famoso criador de Sherlock Holmes, foi notoriamente inspirado pelas histórias amazônicas de Fawcett ao escrever o romance O Mundo Perdido, uma prova do impacto do explorador. No entanto, o meio científico da época permanecia profundamente cético, quando não abertamente hostil. A visão acadêmica predominante era de que o ambiente amazônico era simplesmente duro demais, com solo pobre demais, para sustentar populações grandes ou culturas avançadas. Fawcett era frequentemente visto como um excêntrico, talvez até um romântico iludido perseguindo fantasmas. Ainda assim, seu trabalho de levantamento meticuloso e sua coragem inegável lhe renderam um respeito, mesmo que relutante. O verdadeiro catalisador para a crescente obsessão de Percy Fawcett com uma cidade perdida foi um documento notável conhecido como Manuscrito 512. Ele se deparou com esse texto português deteriorado e enigmático escondido nos arquivos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Escrito no ano de 1753 por um grupo de bandeirantes, ousados exploradores e caçadores de fortuna portugueses, o manuscrito dizia descrever a descoberta de uma magnífica cidade de pedra antiga, situada no interior inexplorado do Brasil. O manuscrito falava de ruas largas e pavimentadas, edifícios grandiosos de vários andares
impressionantes arcos de pedra e hieróglifos estranhos e indecifráveis gravados em pedras desgastadas. Ele pintava um retrato vívido de uma civilização sofisticada, muito diferente de qualquer cultura indígena conhecida da região. Para Fawcett, isso não era mera fantasia, era uma evidência concreta. Fawcett, no entanto, não se baseava apenas nesse manuscrito centenário e um tanto críptico. Ele era um observador atento e um bom ouvinte, habilidades aprimoradas durante seus anos na selva. Ao longo de suas extensas viagens pela América do Sul, ele coletou cuidadosamente histórias e tradições orais de diferentes grupos indígenas que encontrou. Muitas tribos distintas, frequentemente isoladas geograficamente e sem contato entre si, compartilhavam lendas surpreendentemente semelhantes. Elas falavam de casas de pedra e índios brancos que um dia habitaram grandes cidades poderosas, escondidas no coração protetor da floresta. Essas tradições orais, transmitidas por incontáveis gerações, pareciam corroborar de maneira independente as afirmações extraordinárias do manuscrito 512, reforçando ainda mais a convicção inabalável de Fawcett de que Z, como ele batizou enigmaticamente sua cidade hipotética, era real. Já no início dos anos 1920, a busca incansável pela cidade perdida de Z havia se tornado a grande missão da vida de Percy Fawcett. Ele já estava com quase 60 anos, uma idade em que muitos buscam conforto e aposentadoria. Mas sua determinação permanecia intacta, seu espírito ainda ardente. Ele acreditava fervorosamente que suas expedições anteriores o haviam levado perigosamente perto do objetivo. Para sua tentativa de 1925, que pretendia ser a busca final e definitiva, ele escolheu uma equipe pequena, ágil e autossuficiente. Selecionou seu filho mais velho, Jack Fawcett, então um jovem robusto e entusiasmado de 21 anos. O melhor amigo de Jack, Raleigh Rimmel, também jovem, forte e aventureiro, completou o trio cuidadosamente escolhido. Fawcett acreditava que uma expedição maior atrairia a atenção indesejada e seria mais difícil de sustentar. Fawcett planejou minuciosamente o itinerário ambicioso. Eles iriam se embrenhar na praticamente inexplorada e perigosa bacia do rio Xingu, no vasto estado do Mato Grosso. Essa era uma região temida por muitos, por suas supostas tribos ferozes e isolamento quase total. Ele tinha uma convicção forte de que Z estava em algum lugar além de um local que ele chamou, de forma sinistra, de acampamento do cavalo morto. O ponto mais distante que conseguiu alcançar em uma tentativa anterior. Conseguir financiamento suficiente para uma aventura tão especulativa era sempre um grande desafio. Ele apelou a instituições científicas, patrocinadores privados e ao público, destacando o potencial de descobertas revolucionárias que poderiam reescrever a história, contagiando a todos com sua crença. No mês de abril de 1925, o coronel Percy Fawcett, acompanhado de seu filho Jack Fawcett e do amigo de Jack, Raleigh Rimmel, partiu de Cuiabá, a poeirenta capital de Mato Grosso. A expedição começou com um claro senso de propósito e expectativas elevadas, embora cuidadosamente controladas. As etapas iniciais da jornada envolveram cruzar territórios já conhecidos, mas ainda incrivelmente difíceis. Eles viajaram com mulas resistentes e, cada vez mais, a pé, enfrentando as dificuldades familiares e implacáveis que a Amazônia costuma impor. Enxames incessantes de insetos, o calor úmido e desgastante, chuvas torrenciais repentinas que transformavam trilhas em atoleiros e a ameaça constante de doenças tropicais debilitantes. As primeiras cartas de Fawcett, enviadas à civilização por mensageiros locais, eram tipicamente otimistas e resolutas. A última comunicação confirmada recebida de Percy Fawcett tem data de 29 de maio de 1925. Era uma carta endereçada à sua ansiosa esposa, Nina.
enviada de um local desolado que ele batizou de forma sombria de Acampamento do Cavalo Morto. Esse acampamento, com nome um tanto mórbido, marcava o ponto onde ele havia sido forçado a abater seu animal de carga em uma expedição difícil anos antes. Nessa última mensagem comovente, Fawcett relatou que ele, Jack e Raleigh estavam bem e faziam os preparativos finais para se aventurar em território completamente desconhecido, o verdadeiro inexplorado. Ele expressou sua confiança inabalável na rota escolhida e na capacidade do grupo de sobreviver ao que quer que viesse pela frente. Ele escreveu de forma famosa e talvez profética: "Você não precisa temer qualquer fracasso." Após esse envio, um silêncio impenetrável se abateu. Semanas se transformaram em meses ansiosos, sem qualquer notícia da expedição destemida. O mundo que acompanhava as aventuras ousadas de Percy Fawcett com uma mistura de admiração e fascínio, começou a ficar seriamente alarmado. A completa ausência de qualquer sinal, mensagem ou rumor vindo do interior pelas tribos locais era profundamente preocupante e inquietante. A floresta amazônica é um vasto e intricado labirinto verde, um ecossistema capaz de apagar qualquer rastro humano com uma rapidez assustadora. Parecia que Fawcett, seu filho Jack e Raleigh Rimmel simplesmente haviam entrado nesse imenso deserto verde, e a floresta, por sua vez, os absorveu silenciosa e completamente, sem deixar indício ou sinal do destino final deles. Com o passar dos meses e depois dos anos, inúmeras expedições de resgate oficiais e privadas foram lançadas, movidas pela esperança e pelo dever. A prestigiada Royal Geographical Society, jornalistas em busca de uma história sensacional e aventureiros independentes ávidos por fama ou fortuna se embrenharam nos perigos do Mato Grosso. Todos esperavam encontrar os exploradores vivos, ou, ao menos, descobrir provas definitivas do que lhes havia acontecido. Essas buscas eram perigosas por si só, muitas vezes terminando em fracasso, tragédia adicional ou apenas mais perguntas sem resposta. Em vez de respostas concretas, surgiu uma confusa variedade de rumores e teorias não comprovadas vindas da selva enigmática, aprofundando ainda mais o mistério. Décadas já se passaram desde o desaparecimento deles, mas o destino final do coronel Percy Fawcett, Jack Fawcett e Raleigh Rimmel continua sendo um dos maiores e mais intrigantes mistérios não resolvidos da exploração moderna. As teorias sobre o que aconteceu são muitas, variando do plausível ao altamente especulativo e romântico. Talvez tenham sucumbido à fome, com os suprimentos esgotados, ou tenham sido vítimas de uma doença tropical, tendo seus corpos rapidamente absorvidos pelo solo da floresta. Talvez tenham sofrido um acidente fatal, como o tombamento de uma canoa em corredeiras traiçoeiras ou um ataque repentino de animais selvagens. A teoria mais persistente e amplamente divulgada envolve um conflito violento com alguma das tribos indígenas isoladas da região, que podem tê-los visto como invasores hostis em suas terras ancestrais. Apesar do desaparecimento, ou talvez justamente por causa dele, o legado de Percy Fawcett é significativo e multifacetado. Ele foi muito mais do que um aventureiro destemido. Foi, em muitos aspectos, um visionário que ousou desafiar o dogma científico predominante de sua época. Defendia com paixão e persistência que a bacia amazônica poderia ter abrigado, e de fato abrigou, civilizações complexas e sofisticadas muito antes da chegada dos europeus. Seu mapeamento meticuloso de regiões antes desconhecidas forneceu dados geográficos valiosos, ainda hoje utilizados. Além disso, sua busca obsessiva e seu fim dramático e misterioso inspiraram gerações de exploradores, escritores, artistas e cineastas, mantendo viva a poderosa atração pelo desconhecido. Nas últimas décadas, descobertas arqueológicas revolucionárias deram peso real e palpável às afirmações de Fawcett.
antes vistas como fantasiosas ou exageradas. Utilizando tecnologias avançadas como imagens de satélite, levantamentos aéreos por lidar e escavações detalhadas, pesquisadores encontraram evidências convincentes de assentamentos antigos por toda a bacia amazônica. Isso é especialmente verdade na região do Xingu, surpreendentemente próxima de onde Fawcett buscava sua cidade perdida de Z. Essas cidades-jardim, como o impressionante sítio de Curricugu, apresentavam redes sofisticadas de estradas elevadas, praças, fossos defensivos e complexas obras agrícolas. Fica claro que grandes populações organizadas realmente prosperaram na floresta, transformando ativamente a paisagem ao seu redor. Então, o que realmente aconteceu com o coronel Percy Fawcett e seus jovens companheiros na vastidão profunda e implacável da Amazônia? Teriam encontrado um fim súbito e trágico? Ou será que descobriram um segredo tão profundo e impactante que decidiram desaparecer voluntariamente do nosso mundo para sempre? A lendária cidade perdida de Z, como Fawcett a imaginava, repleta de ouro e sabedoria ancestral, pode continuar sendo um mito fascinante. No entanto, a busca incansável por ela, tanto por parte dele quanto dos que o seguiram, revelou verdades mais profundas e complexas sobre o passado rico e surpreendentemente populoso da Amazônia. A história deles continua ressoando fortemente, despertando nossa curiosidade natural sobre grandes mistérios e a coragem indomável daqueles que ousam persegui-los até o desconhecido. E você, o que acha que aconteceu?